Oi, tudo bom? Nós vamos continuar o estudo novamente no capítulo 3, agora no versículo 31 ao 36. É o último bloco, né? A gente teve Nicodemos visitando a Jesus, a missão do Filho, o Senhor falando da sua missão, bloco 2. Tivemos o bloco 3, outro testemunho de João Batista, e agora o quarto, finalizando o Filho em relação ao mundo. Para você que está chegando agora, que Deus abençoe você. E para você que já está um tempinho comigo, que Deus continue abençoando a sua vida em nome do Senhor. Versículo 31 diz assim: Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. É interessante falar sobre esse versículo porque, na verdade, tudo que é em relação ao mundo espiritual, tudo que é relação às coisas espirituais está acima de nós. Tudo em relação ao mundo espiritual nos causa tremor, nos causa medo, nos causa uma série de emoção. E o Senhor está falando dele mesmo. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. O Senhor está acima de todos, né? Os anjos estão acima do homem. Os arcanjos estão acima do homem. E Cristo é acima de todos, tanto do homem como dos seres celestiais. Quem vem da terra é terreno. Nós somos pó. Nós somos barro, né? E quando perecemos, tudo volta ao normal, tudo volta ao natural. Nós voltamos aos seios da terra e viremos o quê? Pó, viramos pó. E fala da terra. Nossa linguagem, a nossa fala é totalmente terrena. A nossa visão ela é terrena, o nosso pensamento, tudo que nós conseguimos é terreno. Aí o que Jesus diz mais? Quem vem da terra é terreno e fala da terra, e quem veio do céu está acima de todos. As falas do Senhor era interessante porque era diferente. Era um nível maior, era algo maior. Ele tinha uma visão maior, que ele conhecia lá em cima e conhecia também aqui embaixo. O Senhor tinha uma visão muito superior, tinha um entendimento muito superior ao nosso. O Senhor conhece, ele conheceu o passado, ele estava conhecendo o que estava acontecendo naquele momento, enquanto ele falava com os judeus, e ele conhece o futuro. Por isso que as falas dele impactavam tanto, por isso que algumas pessoas eram impactadas com as falas dele. E ele diz assim, quem veio do céu está acima de todos. Versículo 32 diz assim, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. As pessoas não acreditaram que ele estava se referindo a ele próprio como filho de Deus, porque era algo surreal, era algo que eles não eram acostumados. Tudo que os judeus sabiam era pura natural, era puro, meramente algo que eles conheciam, eles criam naqueles que eles viam, que eles conheciam e que eles sabiam. Aí veio o mestre falando de coisas espirituais, falando de coisas celestiais, a qual eles não conheciam. E o que é diferente, o que é desconhecido, é rejeitado. E o Senhor foi rejeitado. Ele foi taxado como louco, ele foi taxado como um endemoniado. Por quê? Porque as palavras dele não condiziam com o conhecimento daquele povo. Versículo 33 diz, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Para nós aceitar o testemunho de Jesus e crer que Jesus é Filho de Deus, nós precisamos crer. E essa testificação e essa aceitação não vem de nós mesmos, de nós naturalmente falando, nós não conhecemos Jesus. Às vezes a gente ouve muito falar assim, mas eu conheço a Jesus desde quando eu nasci. Mas esse conhecer é natural. É o que todo mundo conhece e fala dele. Agora, quando o Senhor fala, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, isso é além do natural, é além do que aquilo que nós sabemos. É algo sobrenatural. Conhecer a Jesus profundo. Conhecer, claro que nós mesmos não conhecemos o Senhor totalmente 100%.
Porque Jesus ele é Deus e nós somos seres humanos. Nós só conhecemos a medida em que ele se revela a nós. E pode ter certeza que não será 100%. Nós não conhecemos a Cristo 100%. Versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. O versículo 34 vai dizer o quê? O enviado de Deus fala as palavras dele. De quem? Deus, que o enviou. Jesus ele foi enviado à terra pelo Senhor. E é por isso que ele falava com propriedade, com exclusividade, ele falava com convicção, porque ele conhecia de fato quem era Deus. E ele ainda diz mais, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, todo o tempo que o Senhor se fez como humano aqui, além de ser 100% Deus, mas toda a sua forma humana era totalmente 100% direcionado pelo Espírito de Deus. Ele obedeceu a Deus e foi guiado pelo seu Espírito. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Deus amava tanto ao Senhor que confiou a ele a sua obra mais prima. É o quê? O homem. Entregou o homem para que o próprio Senhor o sacrificasse por ele, o regesse a sua vida. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Só esse versículo 36 já dá um estudo grande e poderoso. Quem crê no Filho tem a vida eterna, Jesus Cristo. Não é fácil crer nele. Não é fácil crer na provisão, não é fácil depender dele. Precisa de fé, precisa crer. O que todavia se manteve rebelde contra o Filho não verá a vida eterna. Então, aquele que rejeitou, aquele que não creu, aquele que preferiu continuar nas trevas, aí ele diz assim, ó, Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Às vezes a gente ouve, mas Deus é amor. Deus é amor e amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Mas não esquecemos da justiça de Deus sobre o homem a qual o rejeita. Às vezes nós dizemos assim, não, mas eu nunca rejeitei a Deus. Quando nós não se submetemos à sua vontade, nós rejeitamos a vontade dele. E ao rejeitar a vontade de Deus, nós nos tornamos, sim, pessoas que se rebelam contra ele, contra a vontade dele. Porque para o Senhor não tem meio termo, não tem esse negócio de assim, não, eu sigo ele, mas eu não sigo totalmente. Eu sigo da minha forma, da minha maneira. Ou é da forma dele, da maneira dele, como ele quer e como ele rege, ou não é, ou não segue, ou não conhece. E para conhecer a Deus, precisamos de Jesus e do seu Espírito. E para dizer que precisamos andar na vontade de Deus. Ou nós nos submetemos à vontade de Deus e fazemos o que Ele quer, ou nós não somos dele. Não estamos com Ele se não conhecemos a Ele. Que Deus nos dá compreensão que nós precisamos conhecer mais a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe.